Que o Senhor nos ajude a cumprirmos essa missão tão desafiadora que Ele nos deu, principalmente diante dos tempos em que nós estamos vivendo. Não tem sido nada fácil, mas contamos com a ajuda do maior de todos os pais, aquele que de fato é incomparável, insuperável, insubstituível. Eu sei que alguns de nós, filhos, não tivemos uma boa experiência com nossos pais. E alguns de nós talvez não tenham mais, né, o seu pai presente, seu pai vivo. Mas eu quero citar, né, ver ao meu coração o desejo de fazer isso. Eu vou apenas citar o texto de Salmos, né, Salmos capítulo 27 e o versículo 10. Pode projetar para nós Salmos 27, 10. Então talvez você não tenha o seu pai, ou por ele já ter partido, não está mais nesta terra, ou talvez porque não teve uma boa experiência de relacionamento e se distanciaram. Mas a palavra do Senhor para cada um de nós, né? Ainda que meu pai me abandone, ou ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Me acolherá. E nessa noite eu quero falar sobre esse amor que de fato é incomparável e insuperável, né? O amor do verdadeiro Pai. Então, o extraordinário amor de Deus por cada um de seus filhos. O extraordinário amor de Deus por cada um dos seus filhos. Antes de nós fazermos a leitura do texto, hoje à tarde eu lembrei de um filme. Ele foi lançado no ano de 1998 e foi assistido por um bom público, um bom número de pessoas, chamado Armagedon. Um dos atores principais é aquele Bruce Willis. Uma tensão muito grande naquele filme, porque existe uma espécie de asteroide que está vindo, né? Isso na história ali do filme, no relato do filme, né? Há um Armagedon, há um asteroide que está vindo para se chocar contra a Terra. E parece que em todas as épocas, né, em todos os tempos, sempre houve uma preocupação com relação ao fim dos tempos, ao fim do mundo. Então, lembro-me, no período da virada do milênio, né? Então as pessoas geralmente ficam alvoroçadas e muitos se desesperam. E o ser humano parece ter isso dentro de si, de querer buscar a solução em si mesmo para problemas tão grandiosos, né? Ou para situações tão grandiosas. E no filme é retratado isso. É claro que nós podemos pegar aquela história e ver o personagem que se ofereceu ali em sacrifício, né? E fazermos uma comparação aqui, ou um paralelo. Houve alguém que sacrificou-se verdadeiramente para salvar a humanidade. E por mais que o homem venha a se esforçar para tentar salvar esse mundo no qual habitamos de uma catástrofe, nossas forças são insuficientes. Eu trouxe um pequeno trecho do filme, são apenas 2 minutos, pela ocasião, né? Dia dos Pais, né? E há um garotinho bem no final que ele olha ali para a TV
E ele então não reconhece o seu pai. Ele diz algo para a mãe dele, e ao final a mãe então o corrige de uma forma brilhante. Então nós vamos só estar vendo, né, essa pequena parte, uma pequena cena do filme, são 2 minutos apenas. E boa sorte. Esse homem não é um vendedor, ele é o seu papai. Eu quero começar esse momento fazendo uma pergunta para cada um de nós. Será que, como essa criança, nós estamos confundindo o nosso verdadeiro pai? Será que nós conhecemos o nosso verdadeiro pai, o pai dos céus, o pai celestial? Eu tenho dito sobre o amor de Deus. Eu tenho feito basicamente 3 afirmações. Que o amor de Deus, ele não pode ser medido, ele não pode ser pesado e não pode ser superado, pois ele é eterno, infinito e imutável. Pensando nesse amor que é transcendente, que vai muito além da nossa compreensão, eu convido você agora a voltar os seus olhos para o que a Bíblia nos diz. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós vamos pegar 3 versos a princípio desse capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Primeiro verso, verso 6. Na minha Bíblia, na versão NVI, o verso 6 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. O primeiro ponto que eu quero tratar com
à igreja nessa noite é a respeito dessa descrição de uma realidade espiritual. Observe como o texto se inicia, de fato. Então, não se trata de uma fábula, não se trata de uma história inventada, de uma história criada, de fato. Então, existe uma descrição de uma realidade espiritual aqui. No devido tempo. Não em uma época qualquer. Não em um período aleatório, mas no devido tempo, algo planejado, elaborado por Deus, o nosso Pai, no devido tempo. Em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, pode projetar para nós, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, no devido tempo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus, o nosso Pai, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir ou de resgatar os que estavam sob a lei, estavam sob a maldição da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Para que fôssemos adotados como filhos. Então, de fato, descreve uma realidade. No devido tempo, um período planejado por Deus, executado por Ele. Quando éramos fracos, o que isso significa? Quando éramos totalmente escravizados pelo pecado. Quando vivíamos sob o domínio da carne, satisfazendo as vontades da nossa carne, satisfazendo as vontades da nossa natureza pecaminosa. Quando vivíamos exatamente nessa realidade, dentro dessa realidade espiritual, como ovelhas desgarradas, separados de Deus, separados da comunhão dos seus filhos, quando éramos fracos, e Paulo diz, Cristo morreu. Por quem? Pelos ímpios. Pelos ímpios. Quem eram esses ímpios? Você, eu, todos nós. Ele morreu pelos ímpios. Isso descreve completamente a nossa realidade espiritual caída, separados da presença desse Pai infinito, eterno e glorioso, por causa dos nossos pecados. Essa expressão Cristo morreu, ela deve aguçar a nossa mente e deve atravessar, penetrar profundamente nosso coração, porque essa é uma verdade enfatizada nas páginas das Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Eu convido você para observar comigo o versículo 25 do capítulo 4, um pouquinho acima aí do capítulo 5, o último verso do capítulo 4 de Romanos. Convido você para ler comigo, vamos juntos? 1, 2, 3 já. Então, ele foi entregue à morte.
o próprio Pai o enviou com um destino selado, a cruz do Calvário. Esse foi o endereço que o Filho recebeu do Pai. A cruz do Calvário. Ele foi entregue à morte por seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, também nos afirma essa verdade: Cristo morreu. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele de fato morreu pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, vai afirmar que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu convido você também a ver comigo esse texto, Filipenses 2, capítulo 2, versos 7 e 8, pode projetar para nós. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já? Mas esvaziou-se a si mesmo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. E quando ele morreu, de fato a nossa situação não era nada agradável. Eu pergunto, por quem cada um de nós estaríamos dispostos a morrer? Por quem você morreria? Por quais pessoas você morreria? Você morreria pela sua esposa? Você morreria pelos seus pais? Você morreria pelos seus filhos? Por quais pessoas você estaria disposto, teria coragem de realmente morrer? Se você disser, pastor, eu tenho coragem, eu teria disposição sim, de morrer pelo meu cônjuge, de morrer pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe. Agora, compare essa situação com a decisão de Deus, com a atitude de Jesus Cristo. Volte os seus olhos novamente ao texto, final do verso 6. Cristo morreu pelos ímpios. Pelos ímpios. Não é tão difícil para um pai morrer por um filho ou por uma filha a quem ele ama de todo o coração. E a Escritura diz isso. Volte um pouquinho acima. Observe, na verdade um pouco abaixo, perdão, é o segundo verso que nós vamos estar observando, o verso 7. Se o verso 6 descreve a nossa realidade, ou o tempo em que nós estávamos nesse mundo sem Deus, sem esperança,
O verso 6 descreve então essa realidade espiritual. O verso 7 vai nos descrever um grande contraste. Observe comigo. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Rapaz, aquela pessoa é gente muito boa. É uma pessoa muito correta, é um bom pai, é uma boa mãe, né? Compra e paga tudo direitinho, realiza o seu trabalho com responsabilidade, não é alguém que metido em confusão. Eu acho que eu vou me sacrificar por ela. O texto está dizendo dificilmente. Aí ela foi sentenciada à morte, condenada à cadeira de roda lá. Cadeira de roda não. Cadeira elétrica, né? É 1000 vezes pior do que a cadeira de roda. Então foi condenada à cadeira elétrica. Mas ela é uma pessoa tão boa, eu acho que eu vou me oferecer para ficar no lugar dela. Se não fosse um filho, uma filha, não faríamos isso. O texto segue: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Então, aqui nós temos um grande contraste. O amor praticado por nós e o amor exercido pelo Pai Celestial, pelo Pai Eterno. E agora nós vemos então esse amor em ação, em vivas cores, em uma declaração inconfundível, incontestável, insuperável. Observe o verso 8. Eu queria convidar mais uma vez toda a igreja para lermos juntos o verso 8, em uma só voz, bem forte, para a glória de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Mas Deus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos escravos do pecado, quando ainda vivíamos praticando o pecado e tendo prazer em pecar. Foi nessa circunstância que Deus demonstrou o quanto ama você, o quanto ama a mim, o quanto ama cada um de nós. Éramos seus inimigos. Estávamos completamente distantes dele, separados da sua glória, como nos afirma o texto em Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Você percebe o amor desse Pai por você? Você tem percebido isso? Você tem desfrutado desse amor? O dia desse Pai não é apenas um. Todos os dias é dia dele. No livro do profeta Oséias, ele diz ao seu povo: eu os atraí com cordas humanas, com cordas de amor. Esse amor é justamente insuperável e incomparável, porque ele foi de fato demonstrado.
Com que propósito Deus fez isso? Com que propósito o Pai entregou de fato o seu Filho? Com o endereço certo. O monte, a cruz. Com que propósito? Eu quero convidar você também a ver comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 10. Vamos juntos, igreja, mais uma vez. Ele morreu por nós. Pode deixar aí. Então, ele morreu, esse é o propósito. Deus demonstrou o seu amor, entregando o seu único filho. Com que propósito? Esse é o propósito. Ele morreu por você. Você pode colocar o pronome lá no lugar de nós. Ele morreu por mim. Consegue dizer isso? Ele morreu por mim. Para que, quer eu esteja acordado ou dormindo, eu viva unido a Ele. Eu viva unido a Ele. O que mais aprendemos sobre o propósito que levou Deus a enviar o seu único filho como prova do seu grande amor, com o endereço certo, o monte, a cruz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ele nos deixa constrangidos. Por quê? Porque não somos dignos dele. É algo que nós não merecemos. É algo em que nós não temos sequer um único mérito para oferecer em troca. É por isso, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que apenas um, morreu por todos. Não houve ninguém mais. Apenas um morreu por todos. Logo, todos morreram, porque foram representados por Ele. Verso 15. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. E aqui está mais uma definição do propósito. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o grandioso propósito. O amor demonstrado através da morte do único filho. Para quê? Para que você, para que eu, para que cada um de nós não venhamos a viver mais para nós mesmos. Pense agora no seu dia a dia. Tente ver uma semana. Como foi a semana que passou? Como você viveu cada um dos dias? As suas decisões, as suas escolhas foram realmente para a glória de Cristo? Nós estamos vivendo para Ele, que por nós morreu,
que também ressuscitou, ou estamos vivendo para nós mesmos? Como que eu posso glorificá-lo através dos meus estudos? Como que eu posso viver para Ele, glorificando a Ele através do meu trabalho? Como que eu posso glorificar a Ele, exaltar o seu nome, através dos meus relacionamentos? Relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, com os meus amigos. Para quem eu estou vivendo? Fique de pé nesse momento. Viva este amor. Esse amor que é eterno, infinito, insuperável. Desfrute dele. Não troque esse amor por tantos amores que esse mundo oferece, mas que jamais nos sacia, jamais nos torna realizados, jamais nos preenche, porque esses amores são passageiros. O único amor eterno é o amor do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos viver para Ele. Vamos buscar realmente desfrutar a vida que Ele nos deu, com graça, com sabedoria, mas buscando a sua glória. Não vivendo para nós mesmos. Quantos de nós temos tido sonhos e mais sonhos, mas o Senhor não tem feito parte deles? Planejamos, fazemos planos e mais planos, mas não os apresentamos a Deus e queremos que eles deem certo. Temos decidido viver a vida conforme nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, e queremos que ela seja uma bênção. Não tem como. Não tem como. Se realmente queremos que nossa vida seja uma bênção, se realmente queremos ser pessoas plenas, se realmente queremos ser pessoas completas, então nós precisamos entender que Ele morreu por nós, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vamos orar agora. Eu desafio você realmente a abrir seu coração e a falar com Deus, nosso Pai, nessa noite. Sei que já oramos em outros momentos, mas vamos orar mais uma vez. E se você deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite, então nós queremos orar por sua vida aqui na frente. Se você sente esse desejo, se você sentiu esse desejo em seu coração e quer manifestar publicamente essa decisão, então levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Se você deseja reconciliar-se com o Senhor também, queremos fazer isso. Queremos orar também por sua vida nessa noite. Não vamos constrangê-los. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas tome ela quando realmente tiver plena convicção, quando sentir realmente o toque do Espírito Santo em seu coração. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça.